Agora uma história daquelas, minha gente. Que mexe com a gente, mexe com o coração, mexe com a vida das pessoas, né? No começo, a informação que chegou à nossa produção era de que um avô tinha perseguido e atropelado o homem que matou o neto dele, de 19 anos, dentro de uma sorveteria, tá? Esse caso foi aqui na Vila Guaíra, em Curitiba. Mas o BG entrou no caso e a gente tem novidades. Novidades que ele vai contar para nós. O nosso Daniel Santos conversou com o avô do rapaz morto. O que esse homem falou é surpreendente. Ele afirma que não atropelou ninguém. E sim, salvou a vida do homem que teria matado o neto dele minutos antes. Vamos entender melhor com o nosso Daniel Santos. Chega mais, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Jason, que acompanha o Balanço Geral. Estou aqui na Central de Flagrantes, que funciona ao lado do 8º Distrito. Tá vendo esse prédio? Ele mostra ali, Álvaro, 8º Distrito, o prédio aqui, olha, o 8º Distrito, aqui a Central de Flagrantes. Por que a gente está aqui nesse momento? Porque a gente tem uma situação de um homicídio, um rapaz que foi morto com pelo menos 3 tiros, um tiro no pé, depois um tiro na perna e um terceiro no peito, um terceiro certeiro mortal. Não teve tempo de chegar ao socorro, de fazer absolutamente nada. Isso dentro de uma sorveteria. Eu conversei com o dono da sorveteria um pouco mais cedo, ele está muito abalado, estava reunido com os filhos e refletindo sobre o que aconteceu na sorveteria dele. 2 rapazes brigando no interior da sorveteria e ele ali observando toda aquela cena. Ele viu uma execução acontecendo a menos de 2 metros dele. Não teve reação nenhuma. Vai falar o que para uma pessoa que está armada? Numa dessa ele fala e também acaba levando um balaço, mas ele ficou ali em pânico, ficou num estado de choque. Pois bem, por que Central de Flagrantes? A gente precisa explicar isso, ô Jason. Por que não o DHPP? Por que não o delegado da divisão de homicídios? Porque a gente tem uma situação que já está resolvida, né? Uma situação em que o assassino já foi identificado, já foi preso, primeiro por populares, né? O avô desse menino que chega imediatamente ao local, recebe a informação, ó, o rapaz que atirou tá indo lá em cima, ele lá correndo. Esse avô entra no carro, acelera, vai para cima do rapaz, do assassino, fecha ele numa esquina. Lá, ele evita que o assassino seja linchado, porque outras pessoas do bairro, já conhecidas da vítima, o Fábio Rian Carvalho, já estavam em cima deste rapaz. Queriam matá-lo. Aí chega o avô, muito respeitado, o seu Rubens Pereira da Silva, com os seus 70 anos. 70 anos o seu Rubens. E fala, não vai matar não, não vai matar não, daqui, vem aqui. Bota ele dentro do carro. Daqui eu sei o que eu vou fazer com ele. Imagine só o que passou na cabeça desse avô, Jason, que acompanha o Balanço Geral, doutora Márcia. Dali daquela esquina, dá aproximadamente 200 metros, não mais que isso, até a sorveteria, onde ele entrega à polícia militar. Aqui está o assassino do meu neto, reconhecido pelo dono da sorveteria. Então, como nós já temos a identificação, temos a autoria definida, o rapaz que assume o que fez, uma situação de flagrante, então o caso ainda está aqui, ó, na Central, e da Central vai para o 8º Distrito. Daqui, apenas um relatório será encaminhado à divisão de homicídios por questões de estatísticas. Agora, como se deu toda essa história? Como é que o avô chegou tão rápido à sorveteria? Como é que o avô, no instinto e ao mesmo tempo se contendo, evitando que o assassino fosse morto, o avô pega, coloca ele no carro e leva até os policiais militares? Vamos ouvir o bate-papo que eu tive agora há pouco com o seu Rubens, o avô da vítima. Como é que o senhor conseguiu segurar esse rapaz? Eu consegui porque chegou mais 2 pessoas e ajudou a pôr ele dentro do carro para morder todo mundo. Porque já estava tudo machucado. Se eu não tiro ele dali, a turma ia matar ele, que a turma foi tudo em cima. Daí eu falei, não, calma. E daí foi onde que eu peguei ele e levei lá para a polícia lá. Mas ele quis falar que não é ele, mas todo mundo reconheceu ele. Até o dono da sorveteria reconheceu que era ele, né? Então não teve para onde ele escapar.
Aí nessa história toda vem o avô, contém os outros que estavam muito raivosos. Imagine só, os amigos da vítima, o Jason, quem acompanha o BG, fechando ele na esquina. E todos reconheceram, não, foi ele mesmo, ele que acabou de sair lá de baixo. Tá, mas cadê a arma do crime? Ele já havia jogado, já havia descartado essa arma. Seria um revólver calibre 38. Seria, eu não tenho a confirmação aqui, que desde as 10 horas da manhã que eu estou tentando falar com o superintendente aqui da Central de Flagrantes, mas eu não consegui, tá? Não consegui falar com a polícia aqui, não consegui falar também com os policiais lá do 13, que só iriam atender a partir das 11 horas da manhã. E agora me passaram a informação que o responsável pela Central de Flagrantes só chega aqui depois da 1h30 da tarde. Então a gente não tem os detalhes aí do trabalho da Polícia Civil nessa história, por enquanto, por enquanto. Agora, como é que esse avô reage no momento em que esse atirador corre o risco de ser linchado? Vamos acompanhar. Por que o seu neto foi morto? Ninguém sabe. Ninguém sabe por quê. A única coisa que eu fiquei sabendo ontem, que ele estava sendo ameaçado. Foi a única que eu fiquei sabendo. Por qual motivo? Ninguém sabe. Quando eu fiquei sabendo o que aconteceu, isso aí deu vontade mesmo de passar o carro em cima do cara, mas eu falei, não vou fazer isso aí. Porque, igual eu falei, eu com 70 anos, tenho de ter a cabeça no lugar. E a dona Elisângela também falou com a gente, ela estava um pouco insegura, muito nervosa, e é compreensível, é o momento da despedida do filho dela. Mas ela conversou com a gente, explicou o que o irmão caçula disse para a mãe e para a família, de tudo que aconteceu no caminho, no trajeto, quando ele encontra o atirador, a esposa do atirador e uma criança, seria a filha desse assassino. E ali tem um probleminha, né? Tem um desentendimento no meio da rua. E o que acontece em seguida na entrevista que eu fiz com a mãe agora há pouco. Vamos acompanhar. Ele falou, mãe, eu vou ali comprar um sorvete para nós almoçar. Eu falei, tá bom, filho, vai lá comprar. Mas não sabia, né, que ia acontecer isso. Só que daí ele tava indo, daí o rapaz começou a discutir com ele na rua, né? Por qual motivo? Nenhum. Por nenhum. O Piazza fez assim para ele, daí o meu filho, o que foi? Só isso. Daí ele pegou e andou para frente, foi para a sorveteria. Daí o cara foi lá na casa dele, se armou, entrou lá dentro, começaram a brigar, se estapear lá dentro, lá. Dentro da sorveteria? Dentro da sorveteria. Daí o meu filho mais novo, que estava com ele também, começaram a segurar a arma da mão dele. Daí nisso ele deu um tiro na perna do meu filho, daí deu um tiro no pé. Daí no que o meu filho pegou e foi correr, ele deu no peito do meu filho caiu no chão. Nisso ele já atirou no meu outro filho, que não conseguiu acertar, só deu de raspão no meu outro filho. Daí ele pegou e falou, ele foi correndo me avisar, eu fui correndo ver meu filho. Meu filho estava vivo ainda, ele estava vivo, ele estava me esperando. Ele estava lá, falou bem assim, eu falei, filho, você não precisava ir buscar sorvete. A gente procurou saber diretamente na fonte, esse é o nosso trabalho, né, Jason? Como você diz todos os dias, é jornalismo verdade, a gente pergunta direto na fonte para a mãe quem era o Fábio Rian. Quem era? Qual é o histórico? Algum problema no passado? E a mãe revelou ao Balanço Geral. Ele tinha passagem por tráfico de droga, ele estava cumprindo, eu corri atrás. Não, tornozeleira? Não, ele estava cumprindo liberdade. Daqui 6 meses que ia sair para abaixar a sentença. Mas ele estava limpo. Não tem alguma rixa do passado, algo que envolva justamente essa vida dele aí de envolvimento com o tráfico de drogas? Não. Não, nada. Meu filho não tinha nada, entendeu? Então o seu filho já conhecia esse assassino? Já. Só de vista, mas não conversar. No mesmo terreno? Na mesma vila, né? Na mesma vila. O Felipe Amorim dos Santos, como eu disse anteriormente, o Jason foi trazido aqui para a Central de Flagrantes. Uma situação em que o assassino já foi identificado. Então, não tem mais um trabalho de investigação, de procurar, de identificar, contar com denúncias. Não. Tudo aconteceu ali em questão de meia hora, não mais que isso, na Vila Guaíra, a partir da execução na sorveteria, o avô chegando, dando a volta com o carro, fechando o cerco, impedindo que o assassino fosse linchado, porque ele seria certamente linchado
numa esquina, em via pública, né? E esse avô, então, dá a volta e entrega o assassino nas mãos da polícia militar do 13º Batalhão. Repito, a gente está aguardando aqui o superintendente chegar, que é por volta da 1h30 da tarde, para passar mais informações a respeito dessa ação das polícias militar e também civil, e o assassino já está atrás das grades, já zambulado, doutora Márcia. Ô, Daniel, você tem a informação se ele estava a pé, se ele estava de moto, enfim, essa dinâmica do momento do encontro deles, como é que aconteceu isso? Você já sabe disso? Já ouviu isso da mãe? Sim, eu conversei, na verdade, com uma testemunha. Eu falei com um homem que viu tudo, um homem que estava trabalhando, viu aquela correria, viu esse assassino correndo a pé, chegando numa esquina, no momento em que ele é fechado por moradores, por amigos da vítima, que saem da parte mais baixa da Vila Guaíra, chegam numa esquina e ali não tem diálogo. Eles já chegam de mão fechada e já vão agredindo, já vão espancando esse rapaz. Quando ele cai no gramado, o avô consegue chegar de carro. E é o avô, que é muito respeitado ali, com seus 70 anos, o avô chega ali na hora e fala, peraí, não vai matar não, não vai matar, calma aqui, calma, calma. Vai botar ele no meu carro e daqui eu sei justamente para onde eu vou levá-lo. E ele dá a volta, vira a esquina e entrega o atirador nas mãos da polícia militar. E ele ainda consegue conter o filho, conter o irmão, os primos, as pessoas que estão ali ao redor do carro, ainda tentando pegar esse assassino a todo custo. Aí sim, dá um pouco mais de trabalho para a polícia para conseguir acalmar os ânimos ali. Ô Jason, você percebeu na nossa abertura do Balanço Geral, né? A experiência, o discernimento, a tranquilidade desse avô, mesmo sabendo que tudo que ele fez serviu sim, né? Para aliviar o trabalho da Polícia Civil, porque não vai mais precisar ir atrás de um assassino, né? Contribuiu muito com o trabalho da polícia, mas infelizmente não trouxe o neto de volta. Palavras dele. Pois é, sabedoria, Daniel. Sabedoria é o que a gente adquire ao longo da vida, né? Esse homem sábio de 70 anos falou. Eu com 70 anos, estou repetindo o que ele disse. Eu tinha que fazer a coisa certa. E ele fez a coisa certa. Mas você consegue ter uma ideia da dimensão, do sentimento que esse avô, o quanto de coisas devem ter passado, o filme que foi passado na cabeça desse avô, sabendo que o neto tinha sido morto? Eu fico imaginando que talvez ele começou a se lembrar do tempo que corria com o menino. E mesmo com todo esse sentimento de avô, ele consegue fazer o quê? Ter a sabedoria e a calma para fazer a coisa certa. Seu Rubens, o nosso sentimento para o senhor, para toda a sua família. E o senhor é um homem muito sábio. Eu tenho certeza que se sentar para conversar com o senhor, a gente vai ouvir muitas e boas histórias. Não é fácil. Olha que esse homem foi sábio e corajoso, doutora. Mas é alguém que você vê que ele buscava a justiça, não o justiçamento que às vezes a gente vê, né? Aquela situação de que a pessoa, ela ultrapassa um certo limite e acaba virando outro bandido, né? Quando ela entra no justiçamento. Não, ele foi lá para buscar a justiça. Ele quer que essa pessoa seja responsabilizada, porque nem o justiçamento também não traria o filho dele de volta. Seria só um momento de vingança. Então, não, ele foi lá, buscou a justiça, auxiliou a polícia nesse momento, entregando. E a investigação, sim, existem outros aspectos. Primeiro, onde está essa arma? Essa arma será que foi passada por uma segunda pessoa? Será que havia mais alguém também nessa situação, junto, além das duas pessoas que conhecemos, a vítima e o atirador? Então, existem algumas coisas que também precisam ser esclarecidas. Daniel Santos, chegou o pessoal aí da Central de Flagrantes? Não chegou ninguém aí no 1h19? 13, não. Pois é, até agora nada. Estamos aguardando o superintendente da delegacia aqui da Central de Flagrantes para compartilhar essas informações conosco.
Mas, enfim, acho que daqui a pouco o pessoal deve chegar aqui para cumprir o expediente desta segunda-feira, que aí a gente vai saber detalhes, né, de como se deu toda a narrativa, enfim, o histórico também desse assassino, se tem algum histórico, se tem algum problema com tráfico de drogas também ou não. Mas até agora a gente não teve nenhuma informação aqui. O que acontece, ô Jason, só para esclarecer, o assassino, ele está transitando perto da sorveteria, está com a sua esposa e uma criança. Está indo, né? A vítima descendo com o irmão. Eles se encontram. Nesse encontro, o marido, agora o atirador, infelizmente, o assassino nessa história, olha para a vítima e faz um movimento com os braços, tipo, tá olhando o quê? Né? Tipo, tá olhando aqui para minha esposa? Alguma coisa nessa linha, né? Informações preliminares, tá? Deixar isso muito claro. A vítima não ignora, né? Aí fica naquela, você tá olhando o quê? Que é o quê? Sabe quando tem aquela resposta, né? Eu que pergunto, você que tá olhando o quê? Mais ou menos nessa linha. Uma discussão banal. Isso eu ouvi da própria mãe da vítima. Um relato do irmão, já que ele estava com um irmão caçula a caminho da sorveteria. Foi comprar sorvete para a mãe dele. Nessa discussão, a gente não sabe ainda do histórico lá atrás. Se tem algo a ver com o tráfico de drogas. Se ficou alguma rusga lá atrás, da convivência deles, no mesmo bairro, na mesma vila. Enfim, a gente não tem essa informação ainda, né? Mas nessa, esse rapaz chega em casa, deixa a mulher e a criança em casa, pega a arma e volta até a sorveteria. Nesse momento, ele saca a arma, tá lá o atendente da sorveteria, os dois irmãos, né? E teria mais uma pessoa do lado de fora. Essa pessoa teria dado no pé, assim que percebeu a cena, teria dado no pé. Esse rapaz atira primeiro no pé, em seguida um tiro na perna. Há, segundo relatos de testemunhas ali por perto, tem uma briga ali, uma disputa entre eles. Nessa briga, aí sim há o terceiro disparo e esse, infelizmente, é fatal. A informação chega rapidinho, aproximadamente 2 quadras e meia da sorveteria. E aí sim, o avô imediatamente entra no carro, o pai vem correndo sem camisa, todo sem camisa, descalço, desesperado. A mãe também vem correndo, mas o avô chega primeiro, que o avô tem dificuldade, né, de problemas de mobilidade, até pela idade dele avançada, enfim. Mas o que a gente colocou aqui, a sabedoria, ela se sobrepõe ao emocional desse avô. Ele vai lá, fecha o cerco, evita que esse assassino seja executado ali, seja linchado, pega ele e entrega nas mãos dos policiais do 13º Batalhão da PM, o Jason. Que história, viu? Que história para começar a semana, viu, Daniel? A gente segue acompanhando, o Daniel vai aguardar ali, então, o responsável pela central de flagrantes para obter mais informações e a gente vai atualizando o caso aqui durante a semana também no Balanço Geral.